Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar sobre a decisão de ontem, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, decisão do STF em relação às questões dos crimes de homofobia e transfobia. Tá bom? Muita gente me mandou mensagem desde ontem à noite, no direct, sem entender bem o que é que o STF tem decidido, qual é o impacto disso em relação às questões penais, principalmente, a tipificação de crime. Algumas pessoas preocupadas se isso pode cair na prova da OAB agora, segunda fase. A resposta é logo não, tá bom? Você que é nosso aluno de segunda fase penal da OAB, que vai fazer prova agora no dia 10 de setembro, pode ficar tranquilo que essa decisão de ontem não vai ser cobrada para vocês. Agora, para quem está se preparando para concursos, para as carreiras policiais, quem vai fazer os concursos aqui do final do ano, do começo do ano que vem, Polícia Civil de Pernambuco, Ceará, São Paulo, Distrito Federal, Piauí, Maranhão, Pará, enfim, os concursos que estão aparecendo aí, tenha certeza que isso se torna um tema extremamente provável de ser arguído. Eu vou aqui retirar os comentários, vou fazer todas as explicações, vou fazer a minha análise de ordem técnica e depois eu reabro os comentários para que vocês possam fazer as perguntas que assim o desejarem, tá certo? Eu peço a você que, caso você ache relevante, aproveite aí, clica no aviãozinho, já manda essa live para um colega, chama ele para acompanhar. E se você puder também dar o like aí, isso ajuda o Instagram a mostrar a transmissão para outras pessoas. Vou tirar os comentários, vou dar a explicação e depois eu volto aqui para abro os comentários para tirar as dúvidas de vocês. Bom, então vamos lá. Basicamente, o que o STF decidiu ontem, ele já tem maioria para isso, já foi decidido no plenário virtual, é que as ofensas baseadas em homofobia e transfobia, as ofensas pessoais, a injúria quando baseada na homofobia e na transfobia, é equiparada à injúria racial e, por consequente, deve ser tratada como crime de racismo, como modalidade específica de crime de racismo previsto na Lei 7716/89. Basicamente foi isso que o STF decidiu ontem. Algumas pessoas me questionaram o seguinte, mas professor, é possível essa decisão do STF? Isso não fere o princípio da reserva legal? Isso não fere a premissa que a caracterização de crime depende de tipificação em lei penal em sentido estrito? Isso não adentra a atribuição do Congresso Nacional? Pessoal, veja, eu acho que nós já não nos cabe mais esse tipo de discussão. Eu acho que isso é uma questão superada. Eu acho que nós temos que ter maturidade suficiente para entendermos que essa premissa que durante tantos anos se falou, eu sou de uma geração que dizia que não há crime sem lei expressa que o define, eu sou de uma geração que entendia que a reserva legal era uma premissa constitucional elementar aplicada ao direito penal, mas nós temos que ter bom senso e maturidade de sabermos que essa era não existe mais. Então está discutindo se pode ou se não pode, se fere a atribuição do Congresso Nacional ou se não fere. Eu acho que isso é uma discussão hoje inócua, ok? Nós precisamos entender que a realidade jurídica brasileira mudou e nós temos que nos adequar a essa nova realidade jurídica. Hoje nós temos a lei como fonte de tipificação criminal, mas nós também temos a jurisprudência como fonte de tipificação criminal. Então, eu acho que não vale a pena, não tem razão de ser, até porque não vai mudar nada. Nós estamos entrando nesse debate, nessa discussão, é um debate que o universo jurídico brasileiro já não cabe mais fazer, é uma realidade posta, é o meu sentir, é uma realidade que não terá retrocesso, que não vai modificar, que não vai ter como voltar ao que era há alguns anos atrás, ok? Então eu não vou entrar nesse debate, eu não vou entrar nessa discussão. Para nós entendermos efetivamente o que é que o STF decidiu ontem, eu preciso aqui fazer uma retrospectiva histórica com vocês. A decisão de ontem, ela é fruto de uma série de outras decisões que começaram a ser prolatadas na Suprema Corte a partir de 2019. Então, como são muitas informações, eu fiz uma pequena anotação aqui e eu vou fazer essa retrospectiva histórica com vocês, ok? A partir de 2019, ali meados de 2019, se a memória não me falha, a partir de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a homofobia e a transfobia
como crime de racismo. O STF ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para quem quiser anotar, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO número 26, que foi relatada pelo excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, que hoje já é aposentado, era o decano da corte. E também foi julgado um mandado de injunção número 4733, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. Então, para quem quiser consultar depois, em 2019, o STF julgou a ADO 26 e o MI, mandado de injunção, 4737. No julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o questionamento era se as situações caracterizadoras de homofobia elas poderiam ou não ser equiparadas a crime de racismo. E o STF, a partir desse momento, adotou duas posições. A primeira é que sim. Desde 2019, o STF entende que circunstâncias atentórias contra a dignidade geral, circunstâncias que porventura venham a ofender de uma forma ampla, de uma forma geral, os grupos homofóbicos, transfóbicos e demais segmentos deveriam ser equiparados sim a crime de racismo nos termos da Lei 7716/89. Inclusive, eu recordo que lá em 2019 surgiu uma discussão muito grande sobre essa questão da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque parte dos juristas brasileiros defendiam a tese de que se o Congresso Nacional não tinha enquadrado os atos de homofobia como crime de racismo, isso não era uma omissão, isso era uma opção do legislador. Só que, a partir do julgamento dessa ADO 26, passou a ser consolidado no STF a tese, e aí a tese hoje é consolidada, é fixada e deve ser seguida por todos, que cabe ao STF disciplinar as situações em que o legislador não pode deixar de fazer normas penais protetivas. A partir dessa ADO 26, o STF adotou o posicionamento que nem sempre caberá ao Poder Legislativo entender por não tipificar condutas como crime. Que é possível que o STF entenda que a opção do legislador em não querer tipificar uma determinada conduta como crime ou não querer tipificar em uma determinada lei uma conduta é inaceitável porque fere princípios constitucionais básicos. E aí caberia ao STF suprir esta omissão. Esse entendimento ficou consolidado a partir de 2019 e já foi usado outras vezes no STF dali para frente. Então perceba, antes existia a ideia na doutrina que caberia ao legislativo escolher quais condutas devem ou não ser consideradas como crime e as condutas que devem ser consideradas como crime, onde elas devem ser alocadas, se no Código Penal ou na legislação especial. E também existe um entendimento de que, caso o legislador não desejasse tipificar uma conduta como crime, ou o legislador não desejasse tipificar uma conduta numa lei específica, isso não seria uma omissão legislativa, seria uma opção do legislador. Mas a partir da ADO 26 de 2019, o STF diz que em certos casos o legislador não tem essa possibilidade de escolha. Segundo o STF, em certas situações, ou o legislador faz a lei tipificadora em um determinado grau e em uma determinada posição da legislação, ou caberá ao STF fazer essa equiparação em respeito às premissas constitucionais elementares. Foi isso que ficou estabelecido. E por causa disso, a partir de 2019, o STF passou a considerar que todos os atos de natureza homofóbica, de forma ampla, de forma genérica, homofóbica, transfóbica e as demais determinações, deveriam ser equiparados a crime de racismo. Dando um passo, nós chegamos em 2021. E em 2021, o STF foi levado a apreciar um caso de injúria racial, ok? Injúria racial que na época
era tipificada no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Era uma modalidade qualificada de crime de injúria com pena maior. As ofensas baseadas na etnia, na religião, na procedência, eram consideradas como crimes contra a honra qualificados. E aí, na apreciação de um habeas corpus, HC 154248, HC 154248, o STF se deparou com a situação de uma senhora que na época tinha 70 anos de idade e que tinha praticado o crime de injúria racial contra um frentista lá na cidade de Brasília. E ela tinha suscitado, quando foi denunciada, ela tinha suscitado a prescrição do crime. E aí o STF, ao analisar essa situação, entendeu em 2021 que a injúria racial deveria ser considerada como crime de racismo. E por isso ela seria inafiançável e imprescritível. O STF, usando mais uma vez a tese da omissão legislativa, o STF usando mais uma vez a tese que ele tinha criado em 2019 no julgamento da ADO 26, passou a entender que, embora a injúria racial não estivesse tipificada na lei de racismo, deveria ser considerado como crime de racismo todas as circunstâncias caracterizadoras de injúria racial. Então, neste caso, a conduta de injúria racial foi tida como crime de racismo e declarada imprescritível e inafiançável. Nesse julgamento desse HC, veio uma novidade também, que até então nós não tínhamos, que era o fato de você ter a jurisprudência de cunho retroativo. Normalmente, as jurisprudências passavam a valer doravante. As jurisprudências passavam a valer do momento de sua publicação em diante. Ela valia para aquele caso concreto e para os casos posteriores. Mas, no julgamento desse HC, a jurisprudência passou a também ser de cunho retroativo. Então, você passou a considerar não só esse caso objeto desse HC, como diversos outros casos de injúria racial como crime de racismo e, portanto, imprescritíveis e inafiançáveis. E, na época, o STF disse que essa equiparação deveria ser mantida enquanto houvesse a omissão do legislador, porque o legislador não poderia se omitir em fazer essa equiparação. Quando foi em 2023, agora, em janeiro desse ano, nós tivemos o advento da Lei 14.532/23, Lei 14.532, que alterou a Lei de Racismo e alterou o Código Penal. Com o advento da Lei 14.532, a Lei de Racismo é a 7716/89, a Lei de Racismo passou a ter o tipo penal da injúria preconceituosa, mais especificamente no seu artigo 2º-A. A injúria racial, que desde 2021 já era considerada como crime de racismo, sem um tipo penal específico, apenas por determinação jurisprudencial, a partir de agora, de janeiro desse ano, com o advento da Lei 14.532, passou a ter um tipo específico na Lei de Racismo. É o artigo 2º-A da Lei de Racismo, que diz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, aquela antiga tipificação de injúria racial que estava no Código Penal, mas que desde 2021 já era tratado genericamente como crime de racismo, a partir de janeiro desse ano de 2023 passou a ter uma tipificação específica na lei de racismo, com pena de 2 a 5 anos, além das possibilidades de majoração de pena previstas lá no artigo 20. Então, a partir de janeiro desse ano, a injúria racial... Desculpem que ligaram para mim aqui na hora da transmissão. Deixa eu só ver se voltou aqui. Só ativar os comentários. Diz para mim só se voltou. Se voltou. Liga para minha mulher, Léo. Disse que eu não posso atender, que estou em live. Veja aí só se voltou o áudio, pessoal, para eu continuar. Por favor. Que deu uma travada aqui. Pronto. Voltou o áudio. A Lise está dizendo que voltou o áudio. Era minha esposa ligando.
Ok, então vamos continuar aqui. Deixa eu desativar os comentários. Então, como eu estava especificando a vocês, a partir do advento da Lei 14.532, nós passamos a ter um tipo penal específico na lei de racismo, tipificando a injúria racial. E lá no Código Penal, onde antes existia a injúria racial, nós passamos a ter uma modalidade qualificada de injúria, artigo 140, parágrafo 3º, que leva em conta apenas a religião e a condição da pessoa ser idosa ou portadora de deficiência. As questões de injúria preconceituosa, agora, nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, elas estão restritas à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. As demais questões que antigamente eram chamadas de injúria racial, agora estão na própria lei de racismo, no próprio ordenamento específico, na lei 7716/89. Aí nós chegamos agora nesse mês de agosto de 2023. Aconteceu uma coisa importante nesse mês, porque nós tivemos ontem o julgamento, na verdade, a maioria do julgamento no plenário virtual do STF, dos embargos de declaração que tinham sido interpostos contra a ADO 26 e o mandado de injunção 4733. Puxe aí pelo que eu já expliquei para vocês hoje. Veja que essa ADO 26 e esse mandado de injunção 4733 é de 2019. Em 2019, teve esse julgamento do STF, foram interpostos embargos de declaração a esse julgamento, e esses embargos de declaração tiveram a conclusão do julgamento agora, ontem, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. E esses embargos de declaração, eles foram interpostos pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, associação conhecida pela sigla ABGLT. E esta associação, depois eu falo, essa associação, ela pediu que no julgamento dos embargos de declaração houvesse a ampliação da equiparação das ofensas pessoais baseadas em homofobia e transfobia também ao crime de racismo. Porque lá em 2019, o que o STF tinha dito é que as condutas atentórias genericamente às comunidades LGBTQI+, as condutas atentórias baseadas de forma genérica, de forma ampla, baseadas em homofobia e transfobia, eram um crime de racismo. Mas o STF não tinha se manifestado sobre a ofensa pessoal, o que seria um crime de injúria. A ofensa direta baseada em homofobia e transfobia não foi tratado na ADO e no mandado de injunção de 2019. As injúrias baseadas em homofobia e transfobia estavam sendo tratadas no artigo 140 do Código Penal. E aí, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo pediu, por via de embargo de declaração, que o STF ampliasse a abrangência da sua decisão. E aconteceu uma coisa bastante curiosa para quem está acostumado a manejar a figura do embargo de declaração. No processo penal e no processo, na teoria geral do processo, quando você interpõe embargo de declaração, o que você está querendo é que o magistrado, ou o órgão recursal, ou o tribunal que prolatou a decisão, explique a decisão. O embargo de declaração, ele não tem efeito expansivo. O embargo de declaração, ele não pode tornar elástica a decisão. O embargo de declaração é diferente de uma apelação. Quando você faz uma apelação, você quer modificar a decisão, ou para aumentar, ou para diminuir, ou para extinguir. No embargo de declaração, você não quer mexer em nada, você só quer que a decisão seja dita de uma outra forma. Embargo de declaração é uma peça que serve para explicar omissões, contradições, incompreensões de uma determinada decisão judicial. Como o embargo de declaração ele não tem esse efeito elástico, na época que ele foi interposto, a representação da União, a Procuradoria-Geral da União, a AGU,
decidiu não agir. O posicionamento da época do poder público foi, olha, não tem o que questionar nesse embargo de declaração, porque estão pedindo um efeito elástico que não existe no embargo de declaração. Então, deixaram para lá. E aí o que foi que o STF decidiu? O STF, julgando o embargo de declaração, primeiro decidiu que a partir de agora o embargo de declaração pode ter esse efeito expansivo. Ele pode modificar efetivamente o teor da decisão, ampliando a sua abrangência ainda para fins de tipificação penal. Isso é uma novidade, tá? Eu não recordo, pode ser uma falha da minha memória, mas eu não recordo na história da jurisprudência brasileira, após o advento da Constituição de 88, um embargo de declaração que tenha tido uma decisão de cunho de ampliação de tipificação penal por vias de embargo de declaração. Eu já vi através de ADI, ADO, mas de embargo de declaração é a primeira vez. Mas o fato é que o STF, na relatoria do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, entendeu por essa ampliação e decidiu que agora a injúria, a ofensa pessoal baseada em questões de homofobia e transfobia é equiparada à injúria racial. E como a injúria racial, desde janeiro desse ano, está tipificada na lei de racismo, a ofensa pessoal baseada em questões de homofobia e transfobia agora é equiparado a crime de racismo. Agora será tipificada no artigo 2º-A da Lei 7716, com pena de 2 a 5 anos. E, consequentemente, é a única conclusão lógica possível, pelo menos ao meu sentido, de nós chegarmos, tornou-se também crime imprescritível e inafiançável. Então, se nós estivermos diante da seguinte situação, suponha que eu chego para João e ofendo João por causa da religião que ele profere. Eu digo, João, você é isso e aquilo porque você é de tal religião. Isso é crime de injúria qualificada do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tem fiança, é prescritível, é crime contra a honra. Se eu chego para uma pessoa e ofendo essa pessoa por causa da cor da pele dela, da etnia dela, é injúria racial. Parágrafo 2º-A da Lei de Racismo, pena de 2 a 5 anos, ação penal pública incondicionada, crime imprescritível e inafiançável. E se eu chego para uma pessoa que é, por exemplo, tem uma orientação sexual homoafetiva, e eu ofendo essa pessoa e uso como critério de ofensa questões homofóbicas ou transfóbicas, a partir de agora, esta conduta é tipificada como injúria racial por decisão do STF, ela é considerada por equiparação uma injúria racial e deverá ser tipificada nos termos do parágrafo 2º-A da Lei 7716/89, que é a Lei de Racismo. A pena passa a ser de 2 a 5 anos e o crime é imprescritível e inafiançável. Em que pese, na Lei de Racismo, não existir, no parágrafo 2º-A, nenhuma referência a questões de homofobia ou de transfobia, o STF decidiu que a ofensa pessoal baseada em questões homofóbicas ou transfóbicas é equiparado à injúria racial. E na hora que o STF diz que é equiparada à injúria racial é crime tipificado na lei de racismo. Consequentemente, a ofensa pessoal de natureza homofóbica ou transfóbica agora é crime de racismo, independentemente de previsão normativa, é decisão do STF, é crime de racismo, pena de 2 a 5 anos, além das demais possibilidades de aumento de pena previsto na própria lei de racismo, imprescritível e inafiançável. Basicamente, foi isso, a grosso modo, de uma forma mais resumida, que o STF decidiu ontem, tá bom? Rapidamente aqui, deixa eu ativar os comentários. Deixa eu voltar aqui rapidamente para os comentários. Caso alguém tenha alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Eu espero que eu tenha me feito entender, porque obviamente é um tema muito complexo e que nós temos que ter muito cuidado, inclusive, com a escolha das palavras, até para que eu não seja punido aqui pela plataforma, mas que ele é uma decisão que é fruto de uma série de outras decisões e medidas que começaram desde 2019. O que nós estamos tendo hoje é
é uma espécie de fechamento de ciclo de análise no STF, que foi iniciado com o julgamento da ADO 26 e do mandado do MI 4733 lá em 2019. Beleza? Bom, o Dr. Kleber Neto, um grande amigo, um abraço, Dr. Kleber Neto. Desde quando valerá o novo crime? Retroagirá a entrada em vigor da nova lei? Kleber, eu entendo que como desde 2021, no julgamento da questão da injúria racial, passou-se a admitir retroatividade de jurisprudência tipificadora de crime, eu entendo que agora será a mesma coisa. Então, em que pese eu respeitosamente discordar do posicionamento dos ministros, o fato de eu discordar não serve de nada. Então, nós temos que trabalhar com o que vem sendo, Kleber, precedentes do STF. O STF, em 2021, quando julgou o caso daquela idosa por injúria racial lá em Brasília, ele disse, olha, a jurisprudência vai retroagir. Então, eu entendo que essa jurisprudência vai retroagir a todas as ofensas pessoais baseadas em homofobia que demandam desde a publicação da lei em janeiro desse ano, tá bom? Esse é meu posicionamento, com todas as ressalvas aí, os posicionamentos divergentes. Inclusive, Kleber, se você puder me fazer um favor, me manda um direct dizendo o que tu pensa sobre isso, porque eu acho importante esse debate. Você sabe, você é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela opinião, tá bom? Existe a possibilidade de questão racial e homoafetiva no mesmo ato? A pergunta do André Gregório. Qual a consequência? Bom, se nós formos seguir as regras jurídicas que em tese são aplicáveis, o crime é um crime de conteúdo variado, um crime de ação múltipla. Logo, o fato de eu, no mesmo ato, ofendendo a mesma pessoa, usar elementos etênicos e ligados à homofobia, caracterizaria crime único. Mas, infelizmente, eu não me arrisco hoje a cravar que isso vai acontecer, porque, como eu disse, nós já superamos a era de tipificação e soluções jurídicas penais baseadas na lei, e nós estamos na era de soluções jurídicas penais baseadas na jurisprudência. Então, até que venha alguma jurisprudência esclarecendo o que deve ser feito nesse caso, eu entendo que o artigo 2º-A da Lei de Racismo é norma penal de conteúdo variado, é norma penal ampla, mista, como queira chamar, e a prática da mesma conduta tipificadora do crime, a prática de duas ou mais condutas tipificadoras do crime, no mesmo contexto fático, caracteriza crime único, tá bom? É a minha leitura, mas para termos uma posição definitiva, vamos aguardar o que o STF tem a dizer sobre isso. Tiago Evaristo, professor, em relação a essa situação, para a segunda fase da OAB, como devemos nos posicionar? Bom, para a prova de agora, da forma que eu tenho ensinado em aula, que é o modelo antigo, certo? Para a próxima prova, você tem que se posicionar que a injúria homofóbica é crime de racismo. Mas para essa prova de 10 de setembro, nada muda. Ok? Mônica, olha o que eu falei para você no começo, olha o que eu falei para todo mundo no começo da transmissão. Nós precisamos ser pragmáticos, nós temos que ser maduros e realistas. Nós já superamos e muito a era de acharmos que o direito penal deve ser pautado por premissas constitucionais, como nós nos acostumamos, aquela ideia da lei escrita, da origem exclusiva do legislativo, de premissas de retroatividade, isso não é mais a nossa realidade. Então nós estamos numa nova quadra do direito penal e nós temos que analisar o direito penal com base nessa nova quadra. Por isso que eu acho que é inócua essa discussão, tá bom? É um fato posto e nós temos que nos adequar a ele e não vejo como mudar. Bom, Lisa, a resposta que eu dei está valendo para você também. Kleber Neto, não tenho opinião, mas tem uma decisão judicial homologando arquivamento de racismo homofóbico. Pronto, é uma posição aí baseada em uma decisão que o Dr. Kleber nos trouxe. Valeu, amigo. Tem que se fazer entender nas escolhas das palavras para não incorrer em crime. Na verdade, Mônica, hoje, quando eu faço uma live, eu tenho evitado fazer lives sobre certos temas, porque qualquer palavra dita fora de uma determinada regra, de uma determinada linha, ainda que não tenha intenção, ainda que não seja nada pensado, ainda que não haja dolo, ela hoje gera punição.
punição da plataforma, possibilidade de processo. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar de temas como esse, para só utilizarmos palavras e expressões que fazem parte de uma determinada linha de raciocínio que é aceita. E é óbvio, lógico e evidente, que ninguém aqui defende qualquer tipo de ofensa a quem quer que seja, e nós precisamos entender como funciona o posicionamento da jurisprudência hoje, para entendermos como devemos tratar as questões jurídico-penais, ok? Bom, então acho que é isso. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, deixa eu ir para o final. Bom, pessoal, então eu espero que tenha ficado claro, tenha sido compreendida a decisão. Eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui, tá bom? Aí é uma opinião pessoal, eu já dei o meu parecer jurídico. Agora eu vou dar minha opinião pessoal. Quem não quiser escutar minha opinião pessoal, pode sair da live. Eu entendo que todas as formas de preconceito, ofensa e segregação, elas são nefastas. Seja preconceito, ofensa, segregação baseado em etnia, baseado em religião, baseado em procedência, porque o indivíduo é estrangeiro, é do Nordeste, é da região A, ou B ou C, baseado em questões ligadas à orientação de gênero, à orientação sexual. Eu sou um profundo defensor da validade do gênero social em detrimento do gênero natural. Eu acho que todas as pessoas devem, desde que obviamente não ofendam a letra da lei, elas devem ter suas vocações pessoais e sua liberdade, independente de qual seja, respeitada, valorada e protegida. Eu entendo tudo isso e defendo abertamente tudo isso. Então, o fato de eu trazer um posicionamento, o fato de eu trazer uma colocação que, pelo que eu posso perceber, algumas pessoas não concordam em relação ao procedimento de tipificação de crime, e é um direito do jurista discordar se o procedimento de tipificação está correto ou não, mas como eu preciso ter uma responsabilidade muito grande em relação a tudo que eu falo, eu não posso deixar de frisar que concordar ou discordar de uma decisão judicial, estar de acordo ou não com o procedimento de tipificação, não pode ser confundido com uma missão e uma obrigação que a todos nós cidadãos cabe, de defesa das liberdades, defesa da autonomia, de defesa inclusive da proteção, para que ninguém seja ofendido, segregado ou discriminado por qualquer situação. Não só por questões ligadas à homofobia, mas por questões raciais, questões étnicas, religiosas, de procedência, de qualquer natureza. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado demais, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Eu vou pedir um favor a vocês. Se vocês puderem, agora, depois que a live encerrar, deixa o comentário jurídico de vocês aqui, vai lá, comenta. Eu quero ler a opinião jurídica de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês pensam enquanto juristas. A análise deve ser jurídica, tá bom? Obrigado, galera, um abraço para todo mundo.